Joia dos Santos diz sim ao Mengão e clube avança para primeiro reforço após o Mundial. Segunda atividade aqui no Marrocos e os preparativos para a semifinal de terça-feira, dia 7 de fevereiro, contra o Al Hilal em Tanger. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mais uma vez, com o companheiro Mauro Santana, o locutor bacana. E aí, Mauro? Cada vez mais o Marrocos respira a Copa do Mundo de Clubes e respira o Flamengo. Ainda mais agora, pelo menos a percepção que eu tive, é que após a eliminação do Wydad Casablanca, que é o clube local, agora a torcida marroquina é toda pro Mengão. Tá adotando o Flamengo como clube local. É verdade, o Flamengo ganhou um reforço para o Mundial. A torcida do Wydad Casablanca, que ontem fez uma festa, e aí ficaram pelo caminho. O Al Hilal do Quedja e também do Michael passou e vai pegar o Mengão terça-feira, 4 da tarde, horário de Brasília, 8 da noite, aqui no Marrocos. Estamos aqui em frente ao centro de treinamento Fushabá, o local que o Flamengo escolheu para realizar os treinos aqui em Rabat, no Marrocos. Nós vamos falar muito do treinamento do Flamengo, inclusive hoje chamou a atenção que antes do treino, o Flamengo liberou 15 minutos para a imprensa para realizar as imagens, obviamente as imagens do aquecimento, não tem a imagem do treino em si, porque o treino é fechado, é reservado. Fez muito bem o Flamengo. Mas nós vimos hoje, ô Mauro Santana, antes do início da atividade, uma roda com todos os jogadores e o Vitor Pereira conversando muito com o elenco, não é isso? Sim, lógico, e o Vitor Pereira que ontem esteve presente no jogo envolvendo o Wydad Casablanca e o Al Hilal da Arábia Saudita, e com certeza ele colheu informações e estava passando essas informações aos jogadores, já preparando o Flamengo especificamente para este confronto. É um treinamento importante porque é o primeiro treino em que o treinador já conhece o seu adversário e já pode preparar o Flamengo efetivamente, já pensando na maneira como o seu adversário vai se comportar na próxima terça-feira. Isso é muito importante. Olha, você que está assistindo, nós estamos realizando uma ação lá no Clube do Rafa. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Sorteio de 15 camisas do Mengão. É o manto novo, temporada 2023. Então clica nesse link para você ir lá participar. Sorteio vai rolar no dia 18 de fevereiro. Não perde essa oportunidade. São 15 contemplados. Mauro, uma outra coisa que a gente percebeu no treino também foi a ausência do Bruno Henrique, Ontem ele estava aqui treinando à parte com o Rodrigo Caio, mas hoje nós só vimos o Rodrigo Caio na rodinha ali dos jogadores do Flamengo, Mauro? Exatamente. Lembrando porque o Bruno Henrique, ele está em um trabalho de reabilitação, pretende cumprir etapas, aliás, ele tem que cumprir, ele é obrigado a cumprir determinadas etapas, e é um trabalho ainda paulatino, é um trabalho ainda gradual do seu retorno aos treinamentos. No gramado ainda haverá transição com bola. Eu ainda acredito que vai haver ainda algum tempo, coisa de 90 dias, para que ele possa ficar à disposição. Claro que ele aparecendo no campo, treinando, e a torcida percebendo isso nos nossos vídeos, nos vídeos disponibilizados pelo clube, óbvio que a torcida se enche de esperança pelo retorno do Bruno Henrique, que é um dos ídolos da nação rubro-negra. Mas a cautela, pelo menos internamente, tem sido muito utilizada. É verdade. Vamos passar já aqui a programação do Flamengo, Mauro? Porque essa é a penúltima atividade antes da semifinal contra o Al Hilal. O Flamengo realiza uma última atividade amanhã, aqui nesse mesmo local, e em seguida, amanhã que é segunda-feira, embarca para Tanger. O Flamengo vai de avião para Tanger, praticamente 1h10 aqui de Rabat para Tanger, e nós vamos de trem, E amanhã o que vai acontecer lá em Tanger, Mauro Santana?
Amanhã em Tanger vai acontecer a coletiva de imprensa envolvendo o técnico Vitor Pereira e o capitão da equipe Everton Ribeiro. Ambos vão falar com a imprensa, lembrando que o Flamengo treina pela manhã, ou seja, não haverá atividade em Tanger. E logo depois a concentração para a partida de terça-feira. E eu já tô ansioso, cara, para esse jogo. Tá chegando a hora, hein, Mauro Santana? O Flamengo já conheceu o adversário, vai ser o Al Hilal. Ontem o Michael e o Cuejá falaram, né, desse reencontro e também projetaram a semifinal diante do Mengão. O Cuejá chegou até a brincar, né? Falou, como é que segura esse quarteto? Como é que marca o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol? Realmente é um quarteto embaçado, né, meu amigo Mauro? Mas o Flamengo hoje não tem um marcador com a pegada do Cuejá, né? Um atleta com uma fortíssima marcação, ele que sabe jogar bola, tem também uma boa saída, mas que é um volante brigador, né? A gente tinha o nosso querido Pitbullzinho, que infelizmente foi negociado ao Wolverhampton da Inglaterra. Vai fazer uma falta. Tá fazendo falta, né? Vamos ver como o técnico da equipe, o nosso querido Vitor Pereira, vai conseguir compensar aí a ausência do João Gomes, reforçando esse sistema defensivo do Flamengo. Lembrando que o Al Hilal sai pro jogo, né? É um time que não vai ficar retrancado não, os caras gostam de jogar também no ataque, então é bom o Flamengo também se resguardar. A equipe tem jogado muito espaçada, tem que compactar a sua defesa, principalmente no que se refere ao Flamengo jogando sem a bola. Bom, vamos falar de mercado da bola e daqui a pouco você vai acompanhar imagens dessa atividade do Flamengo. Vai acompanhar os jogadores, né, ali no gramado aqui do Fusabá. Ô Mauro Santana, o atacante Ângelo, que é uma das maiores joias, assim, do futebol lá de São Paulo, né, mais precisamente do Santos, que está em crise lá com a torcida, chegou a discutir de fato após um jogo lá contra o Santos. O clima tá pesado pro garoto lá e ele começou até bem, né, a carreira nos profissionais do Santos. O Flamengo aproveitou essa oportunidade, fez uma proposta ao staff do atleta, o Ângelo gostou, disse sim ao projeto do Mengão, uma proposta de 5 temporadas. A família do Ângelo aprovou a mudança de Santos para o Rio de Janeiro, então tá tudo certo entre o Flamengo e o Ângelo para que ele seja o primeiro reforço após o Mundial de Clubes. Lembrando que o Flamengo pode contratar até abril, a janela encerra no início de abril. O que falta de fato para o Flamengo anunciar a contratação do Ângelo, Mauro Santana? Falta muita coisa, a gente não pode iludir aqui o torcedor. Primeiro, ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2024, se eu não me engano. Ou seja, se o Santos não quiser negociá-lo, ele não vai sair. A gente sabe, o próprio jogador, ele tem as suas também artimanhas, pressiona o clube através de seus representantes, mas a verdade é que o Santos já recusou propostas muito voltosas do futebol da Europa para negociá-lo desde o ano passado. Por outro lado, né, são 2 anos de contrato. No meio do ano já é 1 ano e meio. Daqui a pouco já apenas 1 ano. Ou seja, o jogador vai perdendo seu valor de mercado à medida que vai se aproximando do final do seu período de contrato. Esse é o grande trunfo do Flamengo. O rubro-negro não pretende chegar aí a, vamos dizer assim, a quantia que o Santos quer. O Santos quer 20 milhões de euros. O Flamengo não vai pagar isso. Então agora o Flamengo tem que chegar a um denominador comum, tem que chegar a um consenso com o Santos. Lembrando que, efetivamente, o Flamengo só vai avançar em negociações com o clube paulista após o Mundial de Clubes. Durante o Mundial não vai ter conversa. O foco é total aqui na Copa do Mundo de Clubes e na necessidade da conquista do bicampeonato mundial. É verdade. E como disse muito bem o Mauro Santana, falta o principal detalhe nessa operação. O Santos aceitar a proposta do Mengão. O Flamengo tem algumas estratégias, até porque o Marcos Braz é gelo no sangue. Ele sabe negociar como ninguém. E vai utilizando aí a vontade do jogador, que é um peso nessa decisão final. Vai também negociando com o empresário do Ângelo, né, até convencer o Santos a aceitar essa proposta. Pela minha apuração, Mauro, não sei se você também tem essa informação, é que o Flamengo chega a até 10 milhões de euros pela contratação do Ângelo. Isso. O pensamento do Flamengo é o seguinte: propor, pelo menos a informação que eu tenho é essa, propor ao Santos uma sociedade. O Santos permaneceria com metade dos direitos do atleta, sim. O Flamengo adquiriria a outra metade. O Santos quer 20 milhões de euros, beleza. Então, eu vou oferecer 10 milhões por 50%. E aí o Santos continuaria com a outra metade dos direitos. Em caso de uma transferência futura, os dois clubes rachariam
o valor da negociação. Posto que o Flamengo hoje, lógico, que vive uma situação financeira melhor que o Santos, pode fazer equipes mais competitivas e dessa forma, né, o atleta teria mais visibilidade, porque poderia disputar, né, competições como é o caso do Brasileirão, na ponta de cima da tabela, a própria Libertadores da América, a Copa do Brasil, e dessa forma, com mais visibilidade, ele poderia ganhar valor de mercado e dessa forma o Flamengo, ao negociá-lo posteriormente, o Santos poderia ganhar bem mais do que até negociando o jogador sozinho. E um outro detalhe, Mauro Santana, fugiu agora o nome do treinador do Santos, rapaz, deu um branco aqui completamente. Era o Ueda, né? Não, mas o Santos perdeu pro São Paulo ontem, né? Por 3-0. Não, perdeu pro Palmeiras. Pro Palmeiras, eu falei o quê? Inclusive, perdeu pro São Paulo. Não, perdeu pro Palmeiras ontem. Foi o Vareio, inclusive. Inclusive, a gente acompanhou aqui, direto do Marrocos, né, a transmissão desse jogo. A gente já estava já no apartamento, mas você tá com o seu celular aí, só pra gente não dar uma informação falsa. O treinador do Santos, rapaz, ele é conhecido, fugiu o nome aqui agora, mas assim que você confirmar o nome, ele ontem, na coletiva, chutou o balde. Ele falou que o Santos precisa se reforçar. O Santos precisa contratar, senão não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, cobrando a diretoria do Santos jogadores. Odair Helma, é isso aí. Treinou o Inter, treinou o Fluminense. E olha só, os caras estão pedindo lá a volta do Dorival Júnior. Aí, olha só, existe uma crise hoje no Santos, mas não é só uma crise no futebol, é até extra-campo. É uma crise institucional. E o Odair Helma ontem, ele jogou no ventilador na coletiva. Ele falou, olha, a gente precisa de reforços. O Santos precisa contratar, senão não dá. Você não pode colocar qualquer treinador lá, que não vai dar certo. Pode botar o Dorival, pode botar qualquer um. E aí o Santos precisa de dinheiro para contratar. E o Flamengo sabe também de tudo isso, conhece os caminhos e oferecendo um valor pelo Ângelo, já é um dinheiro que o Santos pode começar a contratar. E por outro lado, o Santos não vai querer manter um jogador insatisfeito, que é o caso do Ângelo, né, Mauro? Com certeza. Agora, tem outra coisa também. Existe ainda um interesse do futebol europeu. E isso pode acabar dificultando as negociações. Porque o Newcastle United, por exemplo, que tentou contratar o Matheus França ao Flamengo, chegou a oferecer 20 milhões de euros e o Flamengo recusou, né? Também tem interesse na contratação do Ângelo. E é a vontade dos ingleses tentar chegar a um acordo, pelo menos, mesmo que seja só palavrado, para que na próxima janela eles tenham a prioridade da contratação da joia santista. Até porque essa janela da Europa já fechou, nenhum clube europeu pode contratar jogador aqui do Brasil ou de nenhum outro país, e o Flamengo sabe disso também, até porque vai agilizar essa contratação do Ângelo. Agora, você falou aí que tem um clube europeu de olho no Ângelo, mas a decisão final é do jogador, não é do clube. A gente teve o exemplo recente do João Gomes, que o Flamengo queria negociar o João Gomes com o Lyon da França. O João Gomes falou, epa, nada disso, eu já dei a palavra ao Wolverhampton da Inglaterra, eu quero ir para o Wolverhampton, senão não tem negócio. Então é o peso, né, da decisão do atleta, um exemplo só recente que a gente passou aqui do João Gomes. Mas qualquer novidade sobre a contratação do Ângelo, a gente vem aqui nos nossos canais e traz para o torcedor rubro-negro. Mauro, vamos deixar a galera aqui com as imagens dessa segunda e penúltima atividade do Mengão aqui no FUS Rabat, antes da semifinal contra o Al Hilal. Essa semifinal que vai acontecer em Tanger na próxima terça-feira, no dia 7, 4 da tarde. Para vocês aí no Brasil, 8 da noite. Pra gente aqui, direto do Marrocos. Grande abraço, Mauro Santana. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Fiquem agora com as imagens do treino. Valeu! Aí você acompanha o elenco do Flamengo reunido com a comissão técnica aqui no CT FUS Rabat. Segundo dia de treino do Flamengo. E penúltimo, né? Antes do primeiro confronto contra o Al Hilal na terça-feira. O Flamengo ainda realizou uma atividade amanhã, antes de ir para Tanger. Você acompanha o bate-papo dos jogadores. Vitor Pereira, Mário Monteiro. Vai começar aqui a atividade, chamado aquecimento, né? 15 minutos são liberados para a imprensa.
Você acompanha os atletas. Mário Monteiro ali na só não tá o Guilherme frente, aqui, sou um cara muito parecido com ele. o bonde Bom do dia, Mengão. meu querido Mendonça. Forte abraço, irmão. Vamos lançar a braba aqui, agradecendo também a galera do Mengão aqui, o pessoal da rouparia, o pessoal da preparação física, a galera da comunicação, você acompanhando aí o aquecimento da equipe do Flamengo, aqui é o centro do gramado, do estádio Mulher Al Hassan, né? E o centro de treinamento do Bus Abad, aqui. Nesse momento, o Vitor Pereira preparando aqui a atividade dos atletas. Ao fundo você acompanha a comissão técnica na segunda atividade aqui no Marrocos, no Fus Rabat. Atividade rolando aqui. Aí Felipe Luiz e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Vidal. Estamos vendo ali também o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, Gerson, o Mateuzinho. Aí. O Pablo também está por ali. Aqui a gente vê o Pedro, Thiago Maia, Pulgar, Cebolinha, Ayrton Lucas, Varela, Fabrício Bruno e o Marinho. Os jogadores da base, Léo Pereira por ali também, Matheus França, Mateusão e o Vitor Pereira aqui no centro. Cara, eu não vi. Então, e a questão do Aqui o tecnicamente, mas eles compensavam muito CT no do fator Fus Rabat. físico, irmão. Os caras correram o jogo todo. E chegavam. Mas também já virou dúvida por conta do pouquíssimo tempo de recuperação, né? Enquanto você acompanha aí, portanto, as imagens do treinamento do Flamengo aqui no Marrocos, lembrando que o Flamengo fará mais uma atividade, né, amanhã, antes do embarque, né? O Flamengo que chega, portanto, na véspera da partida, amanhã, o Flamengo já seguindo para a cidade de Tanger, que recebe a semifinal, Flamengo e Al Hilal da Arábia Saudita, né? E será concedida também uma coletiva de imprensa às 6 horas da noite, horário aqui do Marrocos, 2 da tarde, horário do Brasil, com a presença do técnico Vitor Pereira e ainda o capitão da equipe, Everton Ribeiro. Mas é importante, realmente, que a gente faça esse tipo de avaliação, Mendonça, até porque, né, o Benzema já não vai participar da semifinal, assim como o Éder Militão. Essa informação já foi inclusive confirmada pelo técnico do Real, o Carlo Ancelotti, e que os dois jogadores, a princípio, viajam, mas não